Meus amores, mais uma quinta-feira deliciosa para você aqui no Fala Galisteu. Hoje, então, se eu fosse você, para tudo, para tudo. Senta, escuta, não faz duas coisas ao mesmo tempo, porque não vai valer a pena. Eu quero saber de você. Você fala o que pensa? Você fala sem pensar? Você fica sempre pensando no que você deveria ter falado? O que você deveria, de repente, conseguir aquilo que você queria tanto de outra maneira? Você se considera uma pessoa persuasiva? Você acha que a persuasão, por exemplo, é uma coisa ruim? É chato? Para responder essas e outras perguntas, a nossa convidada de hoje é professora de retórica dos cursos de extensão da ESPM, foi eleita pela revista GQ como uma das top 5 empreendedoras brasileiras. Ela é autora do best-seller Persuasão, como usar a retórica e a comunicação na sua vida pessoal e profissional. Meu amor, ela tem mais, ela é diretora de estratégia de negócios de uma das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos. E é com ela agora. Fala, Maitê Carvalho. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Maitê querida, olha, eu te acompanho sempre no programa do Leandro Carnal, mas eu queria saber como foi a sua trajetória. Por exemplo, saber se comunicar é uma arte que pode ser treinada? Sim, é uma arte que pode ser treinada, ou seja, se alguém está nos ouvindo e é tímido e sente uma dificuldade muito grande em se comunicar, isso é uma técnica, ou seja, ela pode ser masterizada, ela pode ser aprendida. É uma honra estar aqui com você. Para mim, você é uma das melhores comunicadoras que o nosso país tem, então... Não acredito, peraí, aumenta agora, gente, ela tá me elogiando! Mas é verdade, eu acho que você tem um timing excelente, você consegue entrevistar sem ficar, assim, competindo com o entrevistado. Eu te acompanho há muito tempo, eu acho que é um dom mesmo, assim, só fala bem quem pensa bem, né? Então, antes de mais nada, mais do que ser uma boa comunicadora, uma pessoa muito inteligente, então é uma honra de verdade estar aqui. Isso que você me perguntou sobre como aprender essa técnica, quando Aristóteles ele cria a retórica, lá no século V a.C., ele começa a sistematizar, a criar método, a criar tecné, que é o que eles chamam, que são um passo a passo que você pode reproduzir e assim desenvolver a sua capacidade de oratória e da retórica em si. Então, por exemplo, naquela época ele tinha os seus mentorados, né? O Alexandre o Grande era um deles. E ele ensinou desde a mais tenra idade para o Alexandre como seduzir, como cativar a sua audiência e o seu exército também. Não à toa ele foi um grande líder, né? O Steve Jobs na Apple, inovador, super disruptivo, mas ele conseguia seduzir e cativar não somente os investidores, como os colaboradores também a embarcarem nas loucuras dele. Então, curiosamente, ele segue seduzindo, né? Mesmo ele não estando mais aqui, o poder de persuasão era tão grande, a maçãzinha engoliu o mundo, né? Pois é do além, ela nos seduz do além. E não somente esses líderes do mundo corporativo, mas e aí entrando já também nos grandes comunicadores da televisão, estadistas e políticos, né? Então, qualquer pessoa bem-sucedida na sua respectiva área, seja um CEO, um diretor, presidente de empresa, seja um comunicador, comunicadora, seja um político, seja, enfim, a profissão e o ofício que a pessoa tiver, inevitavelmente será também um grande líder, porque a capacidade de persuadir passa pela capacidade de influenciar. E aquele que consegue influenciar, ele imprime a sua visão de mundo, suas ideias, seus projetos, né? Ele deixa de ser uma pessoa passiva e assume voz ativa, assume protagonismo nas suas relações. Então, também é importante, Adriane, a gente desmistificar o conceito de persuasão em si, porque tem muita gente nas minhas aulas, né, ou até leitores dos livros ou nas redes sociais, que eles falam, mas Maitê, não é uma coisa ruim ser uma pessoa... Isso que eu ia te perguntar, porque assim, tem gente que acha que é um baita defeito você ser persuasiva, tem gente que confunde com teimosia, com arrogância. Não, vamos começar desmistificando essa noção, especialmente para nós mulheres, porque sinto que muitas vezes esse lado mais hesitante em
em apropriar-se de quem se é e da sua narrativa, ele vem muito mais das minhas alunas mulheres do que dos meus alunos homens. Então, às vezes, é uma entrevista de emprego, uma mulherada super capacitada, super, assim, desenvolta, estudiosa, inteligente, com histórico de mercado, com bagagem, chegam super franzinas, super delgadas ali. Ai, Maitê, eu não consigo me vender na entrevista de emprego. Ela me conta o que ela já fez na vida. Eu falo, não, pera, você já... Um mulherão desse já fez tudo isso, então pera lá. Então eu vejo que muitas vezes tem duas coisas. A primeira, a pessoa achar que vendeu o próprio peixe, que se apropriar de quem ela é, do que ela já fez e da história dela é uma coisa ruim, porque vai soar como arrogância, vai soar como prepotência e obviamente tem a ver também com a nossa cultura, Adriane. Na cultura latina, né, nos países latinos, a gente foi colonizado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, de alguma forma, trabalha com a questão da culpa um pouco fortemente, né? Essa culpa católica que assola a todas nós mulheres, principalmente. Exatamente, então é a culpa de ter sucesso, é a culpa de falar em voz alta todas as minhas conquistas e o que eu já fiz, e uma culpa de ser quem se é, assim. Então a gente primeiro pode começar falando, vamos lá, você não vai mentir, persuasão não é mentira, persuadir é a arte do bem falar com a finalidade de convencimento. Se eu tô numa dinâmica de entrevista de emprego, se eu tô negociando um aumento de salário, se eu tô fazendo um teste de VT, eu sou uma atriz, seja lá qual for, uma banca do meu mestrado, qualquer dinâmica em que você tem que convencer alguém de algo, convencer que você é capaz de trazer veracidade na atuação daquele papel, convencer que o teu projeto acadêmico merece que você ganhe o título de mestre, convencer do que for. Se você não acredita no que você tá falando, se você não acredita em você, vai ser muito difícil você estruturar uma narrativa que consiga persuadir o outro. Então, primeiro você precisa trabalhar a sua autopersuasão, vamos assim dizer, e para isso é importante você se apropriar, né, das suas qualidades, entender quais são as suas fraquezas, mas de uma certa forma assumir o controle da sua narrativa e num segundo momento entender que todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas acreditam em si e elas conseguem convencer os outros a acreditarem nelas e nos seus projetos. E aí é muito tênue a linha de você ser... Claro que existem aquelas pessoas que são psicopatas, né, que vão lá, né, e vendem um projeto lindo de PowerPoint que no fim das contas a empresa não existe, a tecnologia não tá lá, só que a pessoa tem uma oratória tão eloquente, ela consegue cativar e ela acredita na própria mentira que aí ela convence o outro. Mas aí a gente tá falando de uma patologia, né, de uma mitomania. Essas pessoas existem, elas estão aí. E é por causa delas que fica essa conotação ruim. Mas você que estudou, que trabalhou, que merece essa promoção, esse emprego, esse papel que você está buscando. Não acreditar nisso a ponto de deixar uma síndrome de impostor ou de impostora maior do que essa crença, isso é algo que eu falo bastante no meu livro. Assim, você não vai convencer ninguém se você não convencer a si mesmo de que o que você quer é legítimo.